Muitas pessoas vão ser curadas aqui hoje. Amém? Não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. A palavra do Senhor que a gente vai ler hoje se encontra no livro de Oséias. Versículo 5. Eu quero ler somente alguns versículos. A palavra diz assim: vocês tropeçam de dia e à noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Essa é a mensagem de hoje. A palavra está tendo, através do profeta Oséias, uma chamada de atenção. Num povo que vivia tropeçando, um povo que vivia com a mente vulnerável. Hoje o que mais temos na terra, na onde, irmão Paulo? Ou na onde, pastor Paulo? Em todos os lugares, no bairro em que eu moro, na cidade em que eu moro, no estado em que eu moro, no país que eu moro, no nosso país vizinho, em todos os lugares, o que mais tem são pessoas tropeçando de dia e de noite. E junto com essas pessoas, os seus profetas. E através dessas pessoas, famílias estão sendo destruídas. Famílias estão sendo arrancadas. Estão sendo destruídas. No versículo 6 a palavra diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam conhecimento, eu também rejeito os meus sacerdotes. Vocês sabiam que vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo? Vocês sabiam que vocês são a atalaia de Deus? Vocês sabiam que vocês têm uma responsabilidade sobre vocês de levar a palavra e o evangelho de Cristo a toda a criatura? Vocês sabiam que sobre vocês há um peso e uma responsabilidade de aprender sobre a palavra? De entender a palavra e de viver pela palavra. O Senhor começa a fazer um decreto. Através do profeta Oséias, ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E hoje eu vejo pessoas aqui nessa live destruídas. Famílias destruídas. Lares destruídos. Tudo por falta de conhecimento. Mas, pastor Paulo, que conhecimento é esse? O conhecimento da verdade. O conhecimento do caminho aonde você pode andar e aonde você não pode andar. O conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. O conhecimento do preceito e da ordem de um Cristo vivo, que veio para ensinar um povo pecador o caminho para a vida eterna. E através do primeiro Adão, que foi o homem que saiu do pó, o homem que saiu da terra, todo o seu povo, o povo de Deus, houve uma falha nesse povo. Esse povo teve o quê? Através de Adão, consequências de falhas e mais falhas e mais falhas, e não conseguiam alcançar a estatura de varão e varoa perfeita diante de Deus. E hoje eu vejo pessoas sendo destruídas pelo diabo,
perdendo a vontade de viver para Deus, perdendo a vontade de congregar na presença de Deus através de pequenas coisas. A falta de conhecimento tem levado as pessoas a um caminho perigoso. E esse caminho perigoso ele está sendo trilhado por vocês mesmos para um abismo. Esse caminho tem trazido para a vida do homem e da mulher um abismo. E esse abismo que você não enxerga, que você não contempla com os teus olhos, esse abismo, ele tem sido escondido, ele tem sido maquiado, ele tem sido tampado. Você está andando aqui na terra, por ruas de ouros, tudo que você olha parece ser certo e correto, tudo que você olha parece diante dos teus olhos correto. Mas vocês andam tropeçando de dia e de noite. E através de pessoas que são profetas, que já foram levantados pelo seu chamado, vocês estão seguindo o vento de doutrinas dele. Estão indo para o mesmo caminho que eles estão indo. Por falta do quê? De conhecimento da palavra. Uma pessoa que é pastora, assim como eu, entra numa live como essa e diz para você: olha, você pode sim fazer isso. Olha, você pode sim fazer aquilo. Olha, você pode viver desse jeito que não é pecado. Mas cadê a tua proatividade de aprender da palavra? Eu sou de uma igreja que ela se chama Igreja Pentecostal Deus e Amor. Uma igreja doutrinada, aonde a gente guarda o corpo, a alma e o espírito, aonde a gente vive através do aprendizado da palavra. Muitas coisas dentro da nossa igreja são coisas que foram aprendidas através do Espírito Santo de Deus para nos proteger. E muitas pessoas olham a nossa igreja como um lugar de espinhos, como um lugar onde o quê? As pessoas não podem fazer nada, as pessoas não podem viver de qualquer jeito. Aqui, que Deus é esse que proíbe isso, que proíbe aquilo. Pessoas hoje estão dentro da nossa igreja vivendo isso. E pessoas não querem nem ir para a nossa igreja porque elas olham a igreja dessa forma. Mas muitas pessoas não enxergam que aquilo que está maquiado é o abismo. Aquilo que os seus olhos ainda não viram é o abismo. As pessoas vivem através de igrejas liberais, onde eles falam que podem ir ao segundo casamento, aonde que podem isso, que podem aquilo, sabendo que Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Sede puro. E sabemos que somos nós formados do pecado, e todos aqui somos pecadores. Mas Deus, ele insiste numa igreja que busca uma certa doutrina e santidade. E muitas pessoas estão fugindo do chamado, fugindo da presença de Deus, porque não suportam a forma que Deus quer trabalhar na vida delas. Irmãos, é muito fácil eu vir aqui falar para vocês: meu irmão, minha irmã, pode fazer tudo o que você quiser. Você é livre. E realmente eu não estou mentindo, você é livre. O livre-arbítrio está sobre a tua mão. Você pode ouvir o que eu estou falando e o que o Espírito de Deus está falando sobre a tua vida agora e sobre o teu ouvido. E você pode acatar ou não acatar. Mas eu digo que naquele grande dia pessoas vão se surpreender com Deus. Qual o grande dia? No dia que você está fugindo do seu chamado, e um dia Deus ele vai vir e aparecer diante de você, e você não vai estar mais na terra do vivente, você vai estar na terra espiritual, e ali
Você crendo em Deus ou não crendo em Deus, você vai se ajoelhar para Ele. E diante dele vai ser revelado tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Muitas pessoas acham que o Evangelho de Cristo é pesado, é um fardo. Eu digo que o fardo maior vai ser depois que a gente sair desse corpo. O fardo maior vai ser depois que a gente ir embora dessa terra. E sem a oportunidade de ter a segunda chance. E sem a oportunidade de voltar e falar assim: Senhor, hoje eu vejo a realidade, me perdoe e me dá mais uma chance. Quantas pessoas não fugiram do seu chamado? Quantas pessoas não fugiram do seu chamado e estão lá no inferno hoje, gritando no meio do fogo ardente, rangindo os dentes, assim como diz a palavra do Senhor, gritando, esperneando, puxando os cabelos no meio daquele fogo ardente, falando: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, hoje eu creio. Muitas pessoas acham que é historinha. Muitas pessoas acham que eu estou brincando, né, Dion Carvalho? Acha que eu estou brincando, meu irmão? Acha que Jesus é brinquedo? Deus não existe? Meu irmão, você tem os seus direitos de crer ou não crer. Você tem o direito de falar: não, Deus não existe. Por quê? Porque você foi uma alma machucada, passou por momentos difíceis e muitas vezes você questionou: onde está o meu Deus? Muitas pessoas hoje acreditam muito mais em um vaso que está em cima de uma estante do que em Deus. Muitas pessoas hoje creem muito mais em coisas que não existem do que em Deus. Mas por que, irmão Paulo? Porque pessoas fogem do seu chamado e dentro da igreja, dentro do ministério de Cristo, fazem escândalos dentro da presença de Deus, e dentro daquela presença onde o Senhor está, aqueles que eram para ser diferentes estão sendo mundanos, e quem está no mundo olha para dentro da igreja e fala: olha lá, como pode uma pessoa viver com Deus desse jeito? Eu não vou para aquela igreja, eu não vou para esse lugar, eu não vou para aquela denominação. Olha lá, a irmã que ela está fazendo, olha a vida dela como é que está. Irmãos, o segredo, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. O segredo não está em quem está dentro da igreja. O segredo está no conhecimento, aonde Deus fala no versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A própria Bíblia, onde diz o conhecimento, diz que nesse tempo haverá escândalos. Haverá coisas que irão acontecer para destruir a fé de muitos. Só que a partir do momento que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Dion, meu irmão querido, muito obrigado por você fazer parte da nossa live, meu irmão. E eu sei que não é fácil para você. Por falta de evidências a gente acreditar. Mas aqui está um homem diante de vocês, euzinho aqui, e muitas centenas de pessoas que já passaram pela nossa live aqui, que foram curadas de câncer, de doenças, libertas da mão do demônio, libertos da mão das potestades que tenham enganado a muitos. A Bíblia fala que o Satanás ele iria se transfigurar em anjo para enganar até aqueles que são. E tem pessoas com chamados, tem pessoas que são sacerdotes da casa de Deus que estão sendo enganados por demônios. E o nosso irmão Dion, quando ele fala em falta de evidência,
Quando ele fala em falta do quê? O que é evidência? É prova. Prova é tudo aquilo que a gente tem que enxergar para acreditar. Para mim acreditar que isso realmente existe, eu preciso ter uma prova concreta disso. Olha, para isso provar, para eu acreditar que Deus existe, eu preciso entender e ver com os meus próprios olhos. A palavra diz que tinha um dos seus discípulos que se chamava Tomé. Um homem que andou com Jesus, viu Jesus ressuscitar morto, viu Jesus expulsar demônio, viu Jesus operar milagre, curar cego, viu Jesus indo para a cruz do Calvário, viu Jesus sendo crucificado, viu Jesus passar por tudo que ele passava. E era um homem que também ouviu da boca de Jesus: eu estarei de novo de pé no terceiro dia. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Eu estarei aqui na presença de vocês de novo no terceiro dia. E Tomé, mesmo vendo Jesus após a ressurreição, ainda pede para Jesus mostrar a sua mãozinha. Mesmo vendo tudo aquilo. Irmão Dion, eu te peço, fica conosco aqui. Não tem problema se você não acredita, tá bom? Uma coisa que eu tenho no meu coração, Dion, é que eu amo muito a tua vida, meu irmão. E se você precisar de mim, eu tô aqui do teu lado, tá bom, Dion? Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que você passa, o que você está enfrentando nesse momento. Mas aqui tem uma pessoa que, com o mesmo respeito que você se deu aqui nessa live, o meu respeito eu forneço a você vezes 10. O mesmo respeito que você teve em ouvir esse instante de palavra, eu entrego o meu respeito para a tua vida agora, meu irmão, Dion. E meu convite é, fica aqui conosco. Fica aqui mais um pouquinho, deixa só seu ouvido aqui um pouquinho. Eu não peço dinheiro para ninguém, eu não peço nada, irmãos. Eu não quero dinheiro de ninguém. Não preciso de dinheiro de ninguém. Estou endividado. Estou ferrado, estou fudido, com todo respeito na palavra. Mas não quero dinheiro de ninguém aqui. Eu quero somente, isso aqui, ouvido. Aqueles que puderem deixar o ouvido aqui um pouquinho comigo, aqueles que puderem ficar só um pouquinho, vocês já podem partir para os vídeos de risadas, de comédias, de brincadeiras, de alegria. Mas não deixe de ouvir o que eu estou querendo dizer aqui. E a palavra de Deus, ela veio nos exortar a respeito da mensagem. E uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Nossa, mas que Deus mau é esse? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Para que servem as leis? Vamos lá. As leis foram feitas para quê? Da onde foram extraídas as leis? Da onde foi feita as leis? Qual é a intuição de ter a lei? Qual é o significado de ter lei? Para que tem que ter a lei? A lei, ela foi tirada da Bíblia. Muitas leis humanas foram tiradas da Bíblia Sagrada. E a lei serve para proteger. Proteger o que, irmão Paulo? Proteger todo o setor, todas as causas, todas as circunstâncias. Tudo que você faz diante da lei, ela serve para quê? Para te proteger. A partir do momento que você quebra a lei, você está andando através de riscos. Um exemplo bobo. Você está numa via, já falei esse exemplo. Você está indo numa pista com seu carro e está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. E nessa via, ela tem medições. Tem lugares que você pode andar a 80. Tem lugares que você pode andar a 110. Tem curvas que vai se aproximando que você tem que abaixar a velocidade para 60. Então são situações adversas durante um período de viagem. Se você seguir
Cada placa que está indicando a sua velocidade, animal na pista, tudo que está ali serve para trazer proteção. Entende? Entende o que eu quero dizer? A Bíblia ela foi feita. A Bíblia foi feita para trazer para o homem e para a mulher proteção. Proteção contra quem, irmão Paulo? Proteção contra quem, pastor Paulo? Proteção contra quem, homem de Deus? Proteção contra o mundo espiritual. A maior preocupação que os homens e mulheres não têm hoje é com o mundo espiritual. E essa live é uma live espiritual. Aqui o demônio vomita macumba. Aqui a potestade, ela tem que mostrar a cara dela e cair por terra. Eu acabei de sair da casa de uma irmã. Essa irmã está num processo de libertação. Fui levar uma cesta básica para ela. Essa irmã ela é cega dos olhos. Em um dos olhos ela não enxerga nada e no outro olho ela enxerga muito pouco. E essa irmã está em processo de libertação. Orei por ela na igreja. Um outro irmão orou por ela. Ela vomitou macumba todas as vezes. Ontem a gente foi fazer uma visita na casa dela. Ela vomitou macumba. E hoje eu fui levar a cesta e ela mais uma vez manifestou um demônio nela. E eu indaguei aquele demônio. Eu indaguei aquele espírito. E ele disse que o trabalho que estava sendo feito para ela é uma coisa do passado. E o trabalho estava num cemitério aqui da minha cidade. O diabo entregou o número do túmulo, 2424. E dentro desse túmulo foi feito um trabalho com terra de cemitério. Uma peça íntima dessa mulher e o nome dela. O ritual satânico foi feito para destruir a vida dela. As leis da terra protegem você contra bandido. As leis da terra protegem você contra acidentes de trânsito. As leis da terra protegem você das coisas materiais, das coisas que o seu olho, que os seus olhos veem e enxergam. Mas as leis espirituais são quebradas a partir do momento que você não tem o conhecimento. O conhecimento da palavra é algo que garante sobre a tua vida a proteção. Eu falava aqui hoje, sabe por que o diabo me conhece? Sabe por que ele me obedece? Por causa da sã doutrina. A doutrina que não é pregado dentro das igrejas hoje. Qual doutrina, pastor? A doutrina de você andar bem vestido, de não mostrar a bunda para as pessoas, de mostrar os seios, de você não andar com o seu corpo deformado, pintado, furado. Você tem um templo, você carrega sobre você um templo. Você é templo do Espírito Santo de Deus e o diabo que está na terra, que é espiritual, sabe quem é quem. E ele olha para você e para mim e fala, esse aí é meu porque eu uso o que é meu. Esse aí está usando as roupas que eu entreguei para o mundo. Essa aí está usando os shorts para mostrar o corpo. Essa aí está usando a roupa, a calça colada para mostrar o corpo. Essa aí é minha e esse é meu. O diabo não obedece. Pode pôr a mão na cabeça dele e orar. Pode pedir para Deus, Senhor, entra com providência, queime esse demônio. O demônio vai dar risada da tua vida, sem vir para fora. Dentro daquele corpo de carne, aquela pessoa que está com a depressão, aquela pessoa que está sendo atormentada, aquele demônio dentro dela vai olhar para você e vai fazer assim, ó. Esse é meu. Sabe quantos pastores estão trabalhando para o diabo hoje? Quantos homens e mulheres de Deus, sacerdotes, dentro da casa de Deus, têm trabalhado para o diabo? Ah, irmão, o homem lá está ora por Deus. Como que você fala que ele é do diabo? Adúlteros. Jesus diz, todo aquele que adultera contra o Deus vivo está com relacionamento com o diabo. Bem curto e grosso. Não é bem assim a palavra. Mas quando você adultera, por quê? Porque você está no mundo. Porque você vive uma vida no mundo. Você está em adultério com Deus. Ah, mas não é assim não. Isso aí é conversa de doutrina humana.
põe a mão no diabo. Quando ele manifestar na minha mão, eu tiro a mão. E eu peço para esses pastores dessas igrejas de porta aberta aí colocar a mão nele. O demônio na hora vai matar esse cara estrangulado. Vai quebrar esse cara inteirinho. Porque não vive a sã doutrina. Pessoas estão preocupadas com cabelo, preocupadas com vestes, preocupadas com tanta coisa e, consequentemente, estão vivendo na mão do diabo. Porque os seus pensamentos eles estão direcionando para as coisas do mundo, para as coisas que são do mundo, do inimigo. Irmãos, eu estou envelhecendo, irmãos. Vocês acham que eu gosto das brincadeiras no trabalho lá? Às vezes tem umas brincadeirinhas. Tá velho, hein? Aí quando eu vou perguntar a idade? Vou perguntar a idade para os irmãos lá no serviço lá. É só palhaçada, né? É só palhaçada. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, você tem uns 55. Ah, você tem uns 47. E pra gente que é ser humano, a gente não quer envelhecer. A gente não quer passar pelo período da velhice. E tem pessoas deformando o corpo. Deformando o corpo, faz botox. E vai e põe silicone, põe bunda, e põe isso e põe aquilo. Quantas pessoas morreram na mesa de uma cirurgia hoje estão lá no inferno por causa de silicone? Quantas pessoas não foram fazer um procedimento cirúrgico? Presta atenção, Deus não é contra. Irmão, vocês estão gostando ou não? Eu só prego a verdade. O sangue de vocês não estão na minha mão mais. Tá? Deus, ele não é contra os médicos. A medicina que está hoje para ajudar o ser humano. Quem? Quem tem problema no coração, tem problema nos rins, no pâncreas, tem uma doença de câncer, tem uma enfermidade. Agora a pessoa ir para uma mesa cirúrgica, tomar um mata-leão para colocar um silicone, para encher a cara de botox, porque não aceita aquilo que Deus está dando para ela, para ele, estão andando no mundo. Não adianta nada vocês viverem aqui na terra por mais 10, 20 anos, com o peito em pé, com o peitinho em pé, bonitinho, e depois de 10 anos o diabo vir buscar tua alma, levar você para o inferno com peito e tudo. A dura realidade do ser humano é que tem muito homem e mulher de Deus, que não prega a verdade. Sabe por que o diabo me odeia? Sabe por que os irmãos da igreja estão me perseguindo? Sabe por que as pessoas estão me perseguindo? Não é porque eu sou louco, não. E Jesus está comigo aqui. Ai, achando você que eu sou louco. Vai, meu irmão e minha irmã, pensando, esse aí é mais um daqueles homens loucos que vive uma doutrina santa, uma exagerada doutrina santa, uma vida eloquente com Deus, que coloca farda nas pessoas, que a pessoa não pode andar assim, assado. Sabe quem que é o demônio da sensualidade? Sabe quem que adora você vestindo roupinha apertada, mostrando a sua bunda? Um demônio chamado Pombagira. E essa Pombagira tem várias. Rainha, Maria Mulambo, Sete Saia, Rosa Vermelha, Estopa. Demônios que através da influência falam na tua cabecinha quando você olha no espelho. Olha como você tá feia. Coloca um piercingzinho aí no olho. Põe um piercingzinho aqui, ó. Olha como você está horrível, mulher. Tá com cara de acabada e de velha. Vai fazer um botox. Ih, essas tetas caídas pela barriga aí, ó. A teta tá no umbigo. Seu marido não vai querer procurar você. Vai lá. Vende o carro e põe um silicone. Um demônio
que fala aqui, ó, por falta do quê? De conhecimento seu. Porque você não entende que Deus, Ele ama você como você é. Que Deus, Ele ama vocês como vocês são. Que Ele olha para vocês e vê uma pessoa que vai envelhecer. Engraçado, as pessoas se preocupam com tantas coisas. Eu fiquei imaginando agora, os cachorrinhos nossos. Os bichinhos com 1, 2 aninhos, é coisa mais linda, né? Eu tenho 2 pincher aqui, a hora que eles ficarem velhos, irmãos, o bicho fica feio. Fica caído, fica aquele cachorrinho feio. Ele não se preocupa como ele está. Né? O animal que envelhece, ninguém se preocupa com ele. Vou levar esse animal meu aqui. Vou fazer uma cirurgia plástica, vamos colocar um botox nesse cachorro aí, meu Deus, ele está muito feio. Não é? Irmãos, ouvir a doutrina do diabo é quando a gente não tem um conhecimento. A gente passa a entender. Sabe o que satisfaz o homem e a mulher com a sua aparência? É quando você começa a andar em santidade e você aprende com o Espírito Santo. Que quando você olha no espelho e você se vê, você é a coisa mais preciosa e linda. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Entende? Entende o que eu quero dizer? Não existe seres humanos, que são horríveis, que são feios. Existe um diabo, um demônio que fala no ouvido do ser humano para enganar eles e falar que eles estão feios. Talvez a forma que você se vista hoje, você está sendo induzido pelo inimigo. A irmã Kikas falando que tem 2 piercing. Irmã Daniela, Deus, Ele te fez. Eu não te conheço, mas eu creio que Deus te fez perfeito. Você já chegou a olhar no espelho e viu os detalhes do seu rosto? Os detalhes da sua face? Você acha que Deus errou? Então, irmãos, Deus, Ele nos fez perfeito. E quando a gente está andando com Deus, a gente passa o quê? A não sentir mais vontade de andar de qualquer jeito. Lembrando que é o tempo de Deus. Entende o que eu quero dizer? A tatuagem, o piercing, as roupas que você veste, não mudam quem você é diante de Deus. Mas o diabo, ele quer mudar você para provar que você é dele. Mas para Deus você continua sendo a pessoa mais linda e mais bela que Ele fez. E quando a pessoa tem um encontro com o Espírito Santo, quando a pessoa tem um encontro com Deus de verdade, ela passa a enxergar isso. Ela passa a ver. Isso, Karine, piercing e tatuagem não define quem somos, mas de quem somos. Eu só completei a frase dela. Não define. Eu não estou falando que quem usa piercing são pessoas ruins. Eu não disse em nenhum momento que pessoas que têm tatuagens são pessoas ruins. Mas pelo contrário, são pessoas que não estão andando com aquilo que Deus quer que elas andem. Não aceitaram ainda e não entenderam quem é o Espírito Santo. Eu já disse aqui, o diabo me conhece. Ele conhece cada um de nós aqui nessa live. Quem estava aqui na última live, que foi sexta-feira? Quem estava aqui? Quem estava aqui na live, que viu o demônio na vida do irmão Leandro? O demônio afrontando Deus, a hora que manifestou. Chama esse Deus aí. Quem viu? Quem mais viu? Quem mais viu? Quem mais viu ele aí? Do Lucas. A irmã Cristina não esqueceu o nome dele. Do Lucas. Leandro. Onde eu tirei Leandro?
Isso porque eu tenho o vídeo gravado. Irmãos, por que o demônio caiu até... Por que o demônio caiu até da cadeira? Irmã, não tem problema a tatuagem que você fez, irmã. Não tem problema. A tatuagem, irmãos, não tem problema. Se você tem tatuagem no corpo, se você tem furo no corpo, não tem problema. Aquele demônio, ele falou o que para mim? Fala para os crentes orar. Fala para os crentes orar. Aí a hora que eu comecei a orar por ele, o que aconteceu com o rapaz? Caiu até da cadeira, o demônio foi o quê? Expulso. O demônio que falava assim, o demônio falou assim, ó. A hora que ele sair do corpo dele, eu venho buscar ele. Por que o demônio falou que vinha buscar ele? Por quê? Responde para mim alguém, por que o demônio ia vir buscar ele? O que ele tinha com o diabo, que o diabo ia vir buscar ele? Responde um para mim aí. Vamos lá, vamos ver quem sabe. O que ele tinha com o diabo, que o diabo ia buscar ele? Ninguém vai falar? Acabei de pregar para vocês. Se você faz e pratica aquilo que é do mundo, você pratica aquilo que é do diabo. A palavra diz que esse mundo já és do quê? Do maligno. E se você usa aquilo que é do maligno, você já está com o diabo. Mas, irmão, eu estou dentro da igreja, irmão. Eu estou pregando dentro da igreja. E a Bíblia aqui, irmão. Ontem eu fui orar na casa de evangélico. Estava com o demônio, viu? Tinha irmão evangélico com a Bíblia na mão, orando comigo, ali do meu lado. Com o demônio. E aí? Explica para mim, os doutores da lei que estão aqui comigo. A hora que eu coloquei a mão na cabeça da pessoa. E o inimigo afrouxou. Explica isso para mim. O que é? Mas o irmão está em pecado, certeza. Não, o irmão está na porta aberta. O irmão está andando na forma que o mundo anda. O irmão está vivendo na forma que o mundo anda. Não adianta, o diabo não obedece. Não obedece. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. As pessoas brincam. Brincam. Eu estava vendo um testemunho hoje, esses dias, eu fiquei impactado. Quem lembra do Davi Miranda? Missionário Davi Miranda, fundador da igreja Pentecostal Deus é Amor. Quem lembra? Quem lembra? Fala para mim aí, quem lembra dele? Quem lembra do Davi Miranda aí? Jaqueline, quem mais lembra dele? Aparecida, a Sandra, a Regina, irmãos. E eu fiquei impressionado com o testemunho da vida daquele homem. A igreja Deus é Amor praticamente não vive o que aquele homem viveu. Não vive. E eu acho que eu estou operando milagre, hein? Através de Jesus. E eu acho que, nossa, está operando, nossa, multidão de demônios está caindo, hein? Quantas almas estou ganhando? A palavra diz que aquele homem tem uma certa santidade. Pessoas relatam, todas as pessoas que eu vi testemunho dele, todas iguais. Todas. Era tudo unânime. Teu irmão falou assim, teve um culto que ele ia pregar numa certa cidade. E esse culto ia ser divulgado por rádios. E esse irmão pegou o avião, juntou dinheiro, e esse irmão foi lá. Chegou lá na cidade de, não sei aonde que chegou lá, uma multidão de gente esperando, né? Irmãos, daqui a pouco, o missionário Davi Miranda vai estar com vocês orando por todos e Deus vai operar milagre. E daqui a pouco, o missionário estava lá em São Paulo, ia ser por rádio em vários lugares. Aquele irmão ficou bravo. E eu achando que eu ia ver milagre aqui, e eu achando que ele estava aqui, e eu achando que nosso irmão ficou bravo. O irmão ficou bravo. Aí o que aconteceu? Receba agora, missionário mineiro. Eu ouvi no rádio, uma multidão de gente, paralítico para todo lado. A palavra diz, a palavra não, o testemunho dos irmãos, várias pessoas falando, hein? Diz que aquele homem, ele sobe no altar. E ele fala assim, calmo, meus irmãos,
Eu cumprimento a todos vós com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diz que agora que ele fala a paz do Senhor Jesus Cristo, 600 pessoas endemoniaram na hora, só no meio dessa multidão que esse cara estava. Aí endemoniou lá em São Paulo, endemoniou no outro lugar, 600 pessoas, só na paz do Senhor Jesus. E a hora que ele fala assim, agora os demônios vão sair no sopro, ele soprou. Paralítico, era mais de 10, 20, 30, não sei quantos paralíticos levantando a cadeira de roda. Pessoas levando cilindro de oxigênio para o altar. Pessoas sendo curadas. Teve história de morto que levantou do caixão, moleque que levantou do caixão morto, através de uma oração. Sabe o que aquele homem tinha de diferente das igrejas de hoje que não vivem milagres? Porque eu estou vivendo milagre. Eu estou vivendo milagre. Eu estou vendo milagre. Pessoas sendo curadas de câncer. Nem se compara com aquele que é o homem lá. Nem se compara. Eu até falei para Deus, meu Deus, me dá essa unção, Senhor. Me dá essa unção porque eu tenho ansiedade de ajudar pessoas. Eu tenho uma ansiedade no coração de viver para ajudar almas. Ontem a gente fez 5 visitas. Eu fiz 5 visitas ontem. 5. 4 com os irmãos e uma sozinho. 5 visitas, irmãos do céu. Em 2h30, 3 horas, eu fui em 5 lares orar. Aí eu olho às vezes para a minha vida e eu faço muito pouco. Aquele missionário, o apelo de aceitar Jesus, 3.000, 5.000, 10.000 almas por culto. E o que ele tinha? O que eu tenho que ele tinha, que ele está fazendo hoje? Sã doutrina. É o que as igrejas não pregam. O diabo, ele olha isso sim. Você não pintar o cabelo. Você não andar com roupa escandalosa. Você se manter na presença de Deus puro. Com roupas decentes. Como um homem e uma mulher de Deus tem que se portar diante de Deus. Vivendo a sã doutrina. Pessoas vivem falando, mas sã doutrina, isso aí é coisa do homem. Não é do homem. Eu frequentava uma igreja de porta aberta. Comunidade Cristã da Família. Desde 2014 até as 2018, eu nunca vi um demônio cair dentro daquela igreja. E eu tive a minha libertação pela internet através de ver homens e mulheres de Deus. Eu seguia 2 homens. Um dos homens que eu seguia, que é muito criticado hoje, porque caiu no adultério, caiu num monte de problema. Pastor Júlio César. Um homem extremamente usado na libertação. Um exemplo para mim, como pastor, que ajudou eu na minha conversão e me ajudou a entender sobre dons de libertação. Hoje eu tenho o mesmo que ele tem e o mesmo que ele faz. Por quê? Porque eu vivo na sã doutrina. Eu não uso shorts, eu não uso bermuda, eu não vivo de qualquer forma. Tenho pecados? Tenho, muitos. Chato, ranzinza, preciso melhorar. Mas eu aprendi que o diabo sabe como você está na presença de Deus. E hoje, pessoas são libertas através desse vaso podre e sujo aqui, que nem eu. Pessoas entram aqui nessa live e são curadas, transformadas, saem da depressão, saem da enfermidade. Por quê? Porque eu decidi fazer a diferença nessa terra. Como? Na sã doutrina. Começa a praticar para vocês verem. A hora que você colocar a mão na pessoa, se o diabo não cai. Coloca a mão para você ver. Coloca a mão. Jaqueline, eu não, de forma alguma, eu queria muito conhecê-lo. Pastor Júlio César, se você estiver me vendo aí, viu? Se chegar até você essa live aí, ó. Quero te conhecer, meu irmão. É uma honra conhecer. Não interessa se você caiu ou não caiu no pecado. Todos somos pecadores. Mas é um sonho meu conhecer você assim de perto, dar um abraço em você, viu? Fica aí meu recadinho aí. Se alguém conhecer ele, manda para ele esse vídeo aí. Então, meus irmãos, exemplos tem que ser daquilo que tem fruto. Ah, mas o cara caiu no adultério. Não interessa ele cair no adultério. O problema é dele e Deus. O problema é dele e Deus. Eu só vi os frutos que ele fazia. Eu só via o que ele fazia para Deus. Eu só via aquilo que ele fazia para as almas. As pessoas gostam, o ser humano gosta muito de apedrejar.
Adoram. O ser humano gosta muito de falar, né? Olha lá, caiu, oh, olha lá o homem de Deus lá. Esse aí que orava? Oh, a pessoa gosta muito de falar, né? A pessoa gosta de falar das pessoas. Mas ninguém gosta de estender a mão para quando cai no adultério, para quando cai no pecado. Ninguém gosta de dar a mão para a pessoa e falar assim, ó, você caiu no adultério, mas eu também pensei já em cair, viu? Eu já também quase adulterei. Eu já também olhei para uma pessoa impuramente. Eu também errei impuramente, né? Agora, para colocar a mão e falar assim, ah, você é sujo, hein? É muito fácil, né? Esse que dá o problema. Quando não conhece a palavra do conhecimento, fogem do seu chamado e esquece que o maior chamado é o amor. Entende, meus irmãos? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Já estou encerrando a live, que já perdi o culto da igreja já. Quem está entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? E sabe por que Deus vai operar milagre hoje aqui? Sabe por que pessoas vão ser curadas aqui hoje? Hã? Sabe por quê? Porque eu preguei a verdade. É porque eu preguei a verdade, só isso. Só isso. Porque eu vivo com o meu Senhor. Porque eu ando com o meu Senhor. Porque a minha vida no meu Senhor. Irmãos, olha para mim, ó, pecador. Eu sou igual a vocês. Eu tenho desejos. Eu tenho vontades. Eu tenho tudo que vocês têm, às vezes muito mais do que vocês têm. Mas Jesus me escolheu, e daí? Por que Ele te escolheu? Porque eu decidi. Eu decidi viver aquilo que Ele quer que eu viva. Eu decidi viver na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Eu não revogo aquilo que eu aprendi. E eu estou com 42 anos e eu vou até os meus 70, meus 80, meus 90 anos com a sã doutrina dentro do meu coração. E não há vento que tire isso de mim. Porque não é do homem que eu aprendi isso. Foi de Deus. Foi de Deus. Aquilo que a gente aprende, que vem do alto, nunca mais sai da nossa vida. Aquilo que você aprende de Deus nunca mais vai sair da sua vida. Porque veio de Deus, veio lá de cima. Entende o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Irmãos, é muito bom você ir na casa de uma pessoa. Presta atenção que eu vou falar aqui. Tudo que eu ganhei de Deus, vocês podem ganhar também. Você ir na casa de uma irmã, colocar a mão na cabeça dela e falar assim, espírito da macumba, pode vomitar tudo. E sabe tudo que veio naquela vida para destruir a vida dela? A sua mãozinha pecadora fazer aquilo lá vomitar. Fazer aquilo lá ser destruído. Entende o que eu quero dizer? Vocês entendem? Essa é a obra que Deus tem feito. Essa é a obra que tem feito na minha vida. É isso que eu tenho aprendido com Deus. Então, meus irmãos, tentem buscar. O conhecimento, essa palavra que a gente pregou hoje, é um conhecimento. Se você anda no conhecimento de Deus, você jamais vai errar o caminho. Jamais vocês vão errar o caminho. Vocês vão passar a viver uma vida transformada e vocês não vão sentir saudade mais da cebola. Vocês não vão sentir mais a saudade da cebola. Vocês não vão sentir mais saudade, porque o povo quando foi tirado do Egito, começa a entrar no deserto, já começa, mas cadê aquela cebolinha? O povo está com saudade da cebola, gente. Misericórdia. Para vocês pensar. Cebola é gostoso com carne. Cebola é gostoso picadinho com arroz, picadinho com feijão. Mas cebola para comer cru, o povo está com saudade da cebola. É isso que eu estou falando para vocês, irmãos. É ou não é? Para de olhar para aquilo que o diabo colocou na tua vida no passado. Para de olhar para aquilo que você aprendeu no passado e viva as novidades que Jesus quer. Não se preocupe. Vou até tirar para vocês ver. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Estão vendo aqui ou não? Do outro lado tem mais, ó. O que é isso aqui?
Hã? Isso aqui é as piadinhas que eu tenho lá no meu serviço lá. Velho. Cabelo branco. Né? Para Deus isso aqui tem um significado, irmãos. Para Deus isso aqui mostra maturidade, conhecimento, que você viveu aquilo que você tinha que viver, Jais. Você não é mais um jovenzinho. Você não é mais um jovenzinho de 18 anos. Você não é uma jovenzinha. Você não precisa querer voltar nos seus 18 anos. Agora é hora de você ser mãe. Agora é hora de você ser vovó. Agora é hora de você ser bisavó. O tempo seu de ser o que você tem que ser chegou. Então por que você está correndo atrás de silicone? Pessoas de 70 anos de idade colocando silicone no peito. Para quê, meu Deus do céu? Mas para que isso? O que vai mudar na tua vida? Você entrar numa mesa de cirurgia correndo o risco de morrer e ir para o inferno. Fala para mim. O que vai mudar na vida de vocês? Quanto antes vocês aceitarem o que Deus tem para vocês, é melhor. Então, eu me incomodo. Vou falar para vocês. Tá vendo aqui, ó, tá um pouco suave a minha pele aqui, né? Por quê? Por causa do efeito do TikTok. Tem um pouquinho de efeito, né? Mas aqui, ó, tá cheio, não é nem pé de galinha. É pé de avestruz. Aqui, ó, é pata de avestruz. Já viu a pata de avestruz? Você olhar, tá tudo trincado aqui, ó. Não dá para fugir, irmãos. Eu vou chorar? Uma coisa que a gente tem que entender. Pessoas têm que amar a gente pelo nosso coração e pela nossa conduta da pessoa que a gente é. Porque tudo vai acabar. Beleza vai acabar. Viu? Esse sorriso lindo aí vai chegar uma hora que os dentinhos vai começar a cair. Tá repreendido, irmãos. Não vai cair dentro de ninguém. Só nos 90 anos para cima. Mas é um exemplo, mas é verdade. Então pessoas estão lutando, né? Vai na academia, vai fazer corrida e vai, nossa, hoje é caminhada, vou correr 10 quilômetros para retardar o envelhecimento. Estou falando que não pode cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. Não sou contra. Eu estou querendo dizer que pessoas malham 2 horas por dia na academia e não conseguem pegar isso aqui na mão, ó. 10 minutos por dia para malhar a alma, para cuidar da alma. Entende o que eu quero dizer? Aí fica difícil, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês estão deixando esse corpo bonito aí, pô? Vai ficar bonito no caixão? Ah, eu quero morrer com os seios de pé dentro do caixão, irmão. Pelo menos no caixão meus seios estão de pé. Para a terra, né? Para a terra, eu ia falar uma coisa, vou ficar quieto. Para a terra comer tua carne? Entende o que eu quero dizer? Não adianta nada. Ficam lindos, bonitos, para ficar dentro do caixão morto. E o duro é que não vai parar ali, né? Vai para outro lugar ainda. Ah, você está querendo dizer que todo mundo que põe silicone... Irmãos, por que está mexendo no templo? Por que está pintando o templo? Por que está mexendo no templo de Deus? Esse templo aí é templo de Deus, é casa de Deus. Não é seu. Você é uma casa emprestada para um espírito, uma alma, um fôlego de vida. Você vai dar conta dele, hein? E você vai dar conta para quem está colocando sujeira nele, tá? Não, mas que sujeira? Piercing, tatuagem, excesso de vaidade, de maquiagem, brincos, umas unhas postiça que parece o Zé do Caixão, desse tamanho. Eu já vi pessoas com a unha desse tamanho, de verdade. Nem o Zé do Caixão, quando estava vivo, não tinha uma unha daquele tamanho. Olha, eu não sei, irmãos. Não é porque eu sou crente, não, creio em Jesus, não, mas que coisa feia. A mulher vai trabalhar no consultório vai teclar no teclado, não consegue teclar porque a unha não pega no teclado desse tamanho a unha. Entende o que eu quero dizer? Aqui não é live de comédia não, mas é realidade. Irmãos, que feio, irmãos.
Minhas irmãs, me perdoem, mas é gosto, né? Tá aí uma coisa que nem eu nem Jesus gosta, tá? Você tem uma unha por baixo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é seu. Por que você tá colocando outra por cima? Hã? Parece unha de bruxa. É isso aí, irmã. Por que você coloca outra unha? Entende? Então são coisas que o inimigo está colocando na mente de vocês, tá? É só para vocês deixar claro e entenderem o recado. O inimigo põe na cabecinha de vocês isso aí. Fala assim, vocês estão feia. Tá faltando um brilho nesse olho aí. Põe um piercingzinho aqui, ó, bem bonitinho. Põe um piercing aqui, ó. Aí coloca aquele negócio no nariz. Quem falou para vocês que vocês estão feios? Meu irmão. Minha irmã. Quem falou para vocês que vocês são feios? Quem falou? Olha, vou falar uma pura verdade para vocês. Quem ama você de verdade, meu irmão e minha irmã, quem ama de verdade, vai sempre falar para você, menos é mais. Menos é mais. Quem ama você de verdade mesmo, vai falar para você, não, você tá linda desse jeito que você tá. Meu amor, meu marido ou minha esposa, você tá linda do jeito que você tá. Não precisa de mais nada. Não, mas não quer que eu ponha um batonzinho? Não. Seus lábios são lindos. Tá bom assim. Então, irmãos, se você tá pensando algumas coisas na sua mente, né, que você precisa fazer isso, aquilo, pede para Deus mostrar para você. E acalmar o teu coração aí dentro, bem no fundo desse coraçãozinho seu aí, e mostrar para você que você já é perfeito. Perfeito. Amém, meus irmãos? Amém? Então não fuja do seu chamado. Qual chamado? Para conhecer a verdade. Para ser profeta de Deus. Para ser atalaia na mão de Deus. E para viver tudo aquilo que Deus quer que você viva nessa terra. Vamos orar? Deixa eu entregar aqui essa live. Meus irmãos e irmãs, vocês que ouviram essa live, vocês que entenderam a palavra dessa live, em nome de Jesus Cristo, deixa Deus tocar no teu coração e entender que nem sempre o que é correto no mundo é certo. Que nem sempre aquilo que os seus olhos veem é certo. Porque Deus é um Deus zeloso e santo. E Ele quer você feliz. Mas feliz com aquilo que você é. E não aquilo que o diabo quer que você seja. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz esteja com você. Em nome de Jesus.